Se essa estátua pudesse falar, ela não contaria apenas glórias militares. Ela contaria décadas de histórias tensas e capítulos tristes aqui dos Campos Elíseos. Numa segunda-feira nublada, eu desci na estação Júlio Prestes para caminhar entre o vazio e o vigiado. Entre ruas desertas e outras cheias de policiamento. Entre lojas movimentadas na Santa Efigênia e praças quase desertas, cercadas por grades. Este é um bairro que luta para reviver, onde suspiros da vida comum contrastam a todo momento com a tensão de uma das regiões mais famosas de São Paulo. A estação Júlio Prestes sempre me chamou muita atenção. Eu era apenas uma criança que saía de uma cidade pequena da Grande São Paulo e desembarcava numa estação onde tudo era grande e imponente. Parecia que, ao sair da estação, o mundo se abria. São Paulo dava as caras. Uma grande praça com um prédio imenso, cheio de janelas, e uma torre com seu relógio gigante. Mas era muito estranho notar tanta sujeira e pessoas vagando de um lado para o outro. Eu não entendia por que meu pai segurava tão forte a minha mão e aumentava os passos. Nas ruas cheias de gente perambulando, eu sempre passava reto pela história. Pulava algo que sempre me chamou muita atenção. Mal sabia que eu estava pisando no primeiro bairro planejado de São Paulo, feito para os barões de café e seus palacetes. Mas o que não saía da minha mente era: por que ali era um local tão bonito e feio ao mesmo tempo? Voltando à história da cidade, eu pude entender. A glória para a elite durou pouco naquela região. A própria estação Júlio Prestes e a antiga rodoviária da Luz contribuíram para esse cenário em 2026. Elas trouxeram o movimento de cargas e pessoas. Hotéis e pensões se alastraram e acabaram afastando essas famílias para outros bairros nobres que nasceram em São Paulo. O golpe final veio da rodoviária da Luz em 1982. Quando ela fechou suas portas, o vácuo foi imediato. O bairro virou destino de pessoas em situação de rua. Aos poucos, ele deixou de ser conhecido apenas pelos casarões e ganhou a fama de Boca do Lixo, e depois pela Cracolândia. Um estado terminal que durou décadas. Andando por lá agora, em 2026, muita coisa chama a atenção de um olhar menos acelerado. O que antes eu via com medo ou apenas de relance, hoje eu vejo com uma certa melancolia curiosa. O prédio da estação está passando por uma reforma para resgatar elementos da época da sua inauguração. Muita gente ainda passa por aqui. Em dezembro de 2025, cerca de 4.000 pessoas embarcaram por aqui diariamente, segundo a Via Mobilidade. A minha primeira percepção ao sair pelas portas é de que o movimento é bem menor atualmente, comparado ao que eu me lembro quando eu andava por aqui com meu pai. Prédios novos surgiram bem em frente à estação, numa esquina marcada por ocupações de dependentes no passado. Eles parecem fortalezas. Não existe 1 centímetro sem arame farpado, grades ou câmera. Quem vê de fora pode até imaginar uma prisão, mas a faixa avisando sobre a feira livre deixa claro: existe uma comunidade de pessoas por aqui, existe vida. Enquanto eu procurava o melhor ângulo para filmar um dos prédios, uma senhora que passava em direção à estação começa a olhar para o edifício. Entre uma mordida em sua fruta e um balançar positivo da cabeça para o prédio, ela exclama que eles são muito bonitos e emenda: ficou muito bom, né? Sou obrigado a concordar. Essa esquina mudou demais com eles. Mas ela também pondera pontos negativos que talvez 9 entre 10 pessoas pensariam também. Só que em meus primeiros passos pelo bairro, eu perguntei a um senhor que passeava com seus cachorros sobre a segurança em certas ruas para usar a câmera. Ele parecia meio receoso, ou apenas sem entender a minha preocupação. Ele me garantiu, com uma calma que me impactou, que a região estava tranquila. Daria para andar por qualquer rua sem me preocupar. Eu decidi acreditar, ainda olhando para todos os lados e a todo momento que parava para observar algo. Será que vem algum espertinho numa bicicleta do nada e leva minha câmera? Caminhei por vários quarteirões entre um exército de assistentes sociais e policiais a cada esquina. Aliás, foi outra coisa que me chamou muita atenção. Eu nunca vi tanto policiamento fora de eventos ou jogos de futebol.
É um bairro vigiado, onde o cenário apocalíptico dos casarões abandonados convive com o monitoramento constante. E quanto aos casarões, impossível não andar por ali e imaginar como eram essas ruas lá nos anos 1900. Mas essa imaginação dura pouco, porque o estado de conservação de vários deles está péssimo. Muitos com portas e janelas fechados por tijolos, outros quase desmoronando, com vegetação dando um toque quase especial a toda aquela paisagem. Bairro adentro, o cenário continua quase inalterado. O trem passa ao fundo, carros e motos esperam impacientes no semáforo. A viatura, uma das tantas, passa observando bem devagar em sua ronda. Pessoas passam com pressa e não olham para o lado. Geralmente, essas estão com mochila nas costas e fones de ouvido. Outras vivem num ritmo bem peculiar e próprio. Brigam, discutem, às vezes em pequenos grupos, às vezes fazem isso sozinhas mesmo. Geralmente, essas andam sem nada nas mãos. Tem os que dormem e existem aqueles que empurram carrinhos de mercado e alimentam os cães. Tudo flui, de uma maneira estranha, mas flui. Entre alguns prédios bonitos e preservados, ruas arborizadas e vazias, algo começa a mudar. Quando chego na Santa Efigênia, o som das sirenes dá lugar às caixas de som na calçada. Numa das lojas, um homem remixa uma música e percebo que estou numa área de transição. As portas de aço aparecem abertas, os gritos dos vendedores de TV Box e eletrônicos começam a aparecer. Aqui, as calçadas já se enchem, o comércio vive, mesmo em tempos de vendas online. As lojas ainda recebem clientes. Em frente a uma delas, um desses puxadores me contou: o movimento não está como antes, mas ainda dá para vender. É um respiro de vida comum no meio do caos, onde a arquitetura desgastada de alguns prédios ainda abriga lojas arrumadas e pessoas trabalhando. Já era quase meio-dia e vi crianças passando, retornando sozinhas das escolas. Sou um pouco ruim de chutar a umidade, mas talvez elas tinham entre 10 ou 12 anos. Andavam e conversavam tranquilamente, enquanto uma viatura se preparava para abordar 2 homens do outro lado da Avenida Rio Branco. Terminei minha caminhada na Praça Princesa Isabel. Dentro das grades, encontrei uma ilha de paz estranha, que me permitiu olhar detalhes do monumento ao Duque de Caxias que eu nunca tinha visto. Sempre passei com tanta pressa e focado em sair daquela área que nunca havia notado que ela era tão grande. Entre uma pessoa deitada, talvez fazendo sua hora de almoço, uma criança dando voltas de bicicleta e uma senhora fazendo a sua caminhada, um rapaz leva seus 2 cachorros para passear. Eu acho que eu passei a entender as grades. Talvez existam pessoas contra elas nas praças, e eu respeito. Mas foi somente ali, no entorno delas, que eu senti tranquilidade suficiente para sentar num banco e escrever boa parte desse texto. Talvez o que mais impressione nos Campos Elíseos não seja o abandono, nem o policiamento, muito menos os prédios novos tentando impor uma nova paisagem. É a sensação constante de transição. Nada aqui parece definitivo, nem o caos, nem a revitalização. É como se o bairro estivesse sempre no meio de um processo, suspenso entre o que foi e o que ainda não conseguiu ser. Existe uma disputa silenciosa acontecendo nessas ruas. De um lado, investimentos, reformas, discursos de requalificação. Do outro, pessoas que já estavam aqui quando ninguém queria estar. O bairro não é um cenário vazio esperando uma nova fase. Ele já tem vida, já tem histórias e já tem sobrevivência. A pergunta não é apenas como transformar o espaço, mas quem permanece quando a transformação acontece. E talvez seja por isso que caminhar por aqui nunca é neutro. Você não sai igual entrou. Entre grades, casarões,
Comércio popular e policiamento constante, fica uma sensação difícil de explicar. Os Campos Elíseos não estão mortos. Eles estão em disputa. E toda disputa urbana deixa marcas, visíveis ou não. E essa foi a minha percepção por cerca de 3 horas de caminhada. Mas fica a pergunta: qual é o destino real desse bairro? As mudanças estão funcionando ou apenas espalhando o problema? Bem, pessoal, para terminar esse vídeo, eu queria pedir, se você gostou do nosso trabalho, gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like aí, já aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreve também, para não perder nenhum vídeo, a gente posta vídeos aí todas as semanas. E eu tô terminando aqui na Praça Princesa Isabel, foi um dos lugares onde os policiais, os guardas mais me pediram para ter cuidado. Quando eu cheguei aqui eu perguntei, né, alguns lugares que eu poderia gravar assim mais tranquilamente, e aqui na região do terminal foi um dos lugares onde eles comentaram onde eu mais poderia ter alguma dificuldade. Porém eu tô aqui na praça agora, e é uma praça que existem alguns seguranças, a entrada é controlada, cheia de grades, e tá bem tranquilo, tem pouca gente aqui dentro da praça, e a sensação de segurança é até tranquila. Porém fora ali da praça realmente é um ambiente um pouquinho mais complicado. Para quem mora aqui, eu perguntei para uns 2 moradores sobre morar aqui no bairro. E a resposta deles era que, aparentemente, eles estão tranquilos. Acho que eles já acostumaram com essa rotina de policiamento o tempo todo, dos dependentes ou moradores em situação de rua estarem andando ali em volta das casas, dos prédios que estão saindo aqui agora. Então, esse é um relato bem pequeno de algumas pessoas que moram ou que trabalham aqui na região. Se você conhece aqui a região ou anda aqui sempre, quiser deixar o seu relato aí nos comentários também, vou gostar bastante de ler e a gente vai gostar de saber qual que é a sua dinâmica aqui com o bairro e o que você acha aqui da região, se melhorou, se piorou ou se tá a mesma coisa de antes. Então muito obrigado por ter assistido até aqui, não se esqueça de deixar um like e a gente se vê nos próximos vídeos.